Olá pessoal, tudo bem? O vídeo hoje é aqui de Brasília, do meu gabinete na Câmara dos Deputados, para conversar com vocês sobre o que talvez seja o principal e mais desafiador problema que esse início de governo do presidente Lula terá que enfrentar. Na verdade, ele é um problema que precede a posse do presidente Lula, que é encontrar a solução orçamentária no orçamento que será aprovado ainda esse ano para garantir o cumprimento das promessas de campanha do presidente Lula de manter o Auxílio Brasil, que deve voltar a ser Bolsa Família, em R$600 e garantir um reajuste, um ganho real do salário mínimo. Fazer isso sem dar um sinal de irresponsabilidade fiscal e descompromisso com o equilíbrio das contas públicas é algo absolutamente desafiador. Nós temos o mau costume no Brasil de subvalorizar a importância do discurso orçamentário. Como as peças orçamentárias no Brasil viraram, por um lado, mera ficção e, por outro lado, tratam de quase 95% de despesas obrigatórias, ou seja, de despesas impostas pela lei, sem que seja possível o remanejamento dessas despesas, e obviamente com isso criando uma barreira de contenção à capacidade de investimento do Estado brasileiro, nós simplesmente ignoramos as nossas peças orçamentárias. O PPA, o Plano Plurianual, que deveria ser a peça de planejamento, é algo que ninguém vê, que ninguém discute, que ninguém reflete, que ninguém acompanha. Virou uma mera formalidade. A lei de diretrizes orçamentárias, nos últimos anos, tem sido utilizada para já sinalizar uma série de estripulias fiscais. E a lei orçamentária anual é sempre objeto de um debate raso e que acaba por tentar contemplar medidas emergenciais ao invés de planejar a arrecadação e o gasto do Estado brasileiro. É preciso entender o que é uma peça orçamentária. O orçamento é, pelo menos em teoria, um instrumento de planejamento da previsão de arrecadação de recursos do Estado para o ano seguinte e, consequentemente, um instrumento de planejamento e de previsão de gastos desses recursos arrecadados. O problema é que no Brasil, há anos, a peça orçamentária não é isso. O que a peça orçamentária no Brasil virou é uma previsão de despesa de recursos que não serão recebidos. Ou seja, o orçamento que deveria ser a previsão de despesa, de gasto dos recursos arrecadados, ele virou a previsão de gastos de recursos não arrecadados. E esse ano, a situação é um pouco mais grave por uma série de estripulias fiscais e de pedaladas cometidas pelo governo Bolsonaro no ano eleitoral. Primeiro, é importante entender que a peça orçamentária encaminhada pelo presidente Bolsonaro aqui pela Câmara dos Deputados já prevê um déficit primário de 65,9 bilhões de reais. Então, na peça orçamentária, o Estado brasileiro já vai gastar, lembre-se, parêntese, excluído o pagamento de juros da dívida. Então, o pagamento de juros da dívida fica fora dessa conta primária. Mas nessa conta primária, excluído o pagamento de juros da dívida, o Brasil já vai gastar 65,9 bilhões a mais do que vai arrecadar. Isso já é aquela história. Já é a previsão de gasto de um recurso que não foi arrecadado. Acrescido a esse 65,9 bi, para que o presidente Lula possa cumprir as suas promessas de campanha, são necessários 52 bilhões para cumprir a proposta de auxílio emergencial de R$600, porque o presidente Bolsonaro enviou a peça orçamentária com a previsão do auxílio mantido em R$400, e é necessário 9,7 bilhões de reais
para garantir um reajuste de 2% do salário mínimo acima da inflação, totalizando a necessidade de um recurso fora da capacidade de arrecadação na ordem de 127,6 bilhões de reais. Esse é o primeiro problema. O segundo problema diz respeito ao teto de gastos. O que é o teto de gastos? Para quem não tem nenhuma noção de finanças públicas, tentar entender, eu vou explicar de uma forma simplória. O Estado brasileiro gastou em educação R$10 no ano de 2022. No ano de 2023, ele só poderá gastar com educação R$10 mais a inflação do período. E aí vem a primeira barbeiragem da PEC dos precatórios. O texto anterior à PEC dos precatórios, e eu já alertava isso quando da discussão da PEC dos precatórios, ele estabelecia que a inflação apurada para fins de definição do teto de gastos do orçamento do ano seguinte era a inflação apurada de junho a julho. Portanto, nós chegávamos no debate do orçamento já sabendo qual era o percentual de inflação aplicado sobre o valor do gasto anterior para definir o teto do gasto do ano seguinte. O que fez a genialidade da PEC dos precatórios numa tentativa de alargar o teto de gastos, porque consideraram que a inflação de janeiro a dezembro seria maior do que a inflação de junho a julho. E como eles queriam uma autorização para gastar, era preciso alargar o teto de gastos. Trocaram a regra para a inflação apurada de janeiro a dezembro. Ou seja, nós estamos discutindo o orçamento sem saber qual vai ser a inflação aplicada sobre o teto de gastos. E aqui acende um alerta importante, porque toda a peça orçamentária do governo federal foi elaborada sob uma previsão de inflação de 7,2%. Acontece que o Boletim Focus, publicado pelo Banco Central, projetou uma inflação anual de 5,63%, o que significa que o teto de gastos será menor do que aquele que está previsto na peça orçamentária, porque a inflação será menor e, portanto, o reajuste de gasto de um ano para o outro, consequentemente, será menor, o que significa que nós precisaríamos dar uma autorização ainda maior para gastos fora do teto, o que é um sinal muito ruim de insegurança fiscal do nosso país. Além do mais, a PEC dos precatórios, ela trouxe uma outra pedalada que eu alertei quase que como uma voz solitária aqui na casa. A PEC dos precatórios, ela empurrou o pagamento dos precatórios de um ano para o outro. O que vai acontecer nesse ano de 2023 que nós vamos votar o orçamento agora? Nós temos 22,3 bilhões de precatório do ano passado que não foram pagos nesse ano e que terão que ser pagos no ano que vem. Acontece que o subteto para precatórios no orçamento do ano que vem é de 17,14 bi, o que significa que em 2023 não vai ser possível pagar nem os precatórios remanescentes de 2022. E o que significa que em 2024 nós teremos a diferença entre 22 e 17, portanto 5 bilhões, mais todos os precatórios de 2023, mais todos os precatórios de 2024. Numa clara bomba relógio, numa clara bomba fiscal que num momento muito breve vai estourar. E eu alertava isso reiteradamente, tanto que votei contra a PEC dos precatórios. A consequência dessa história toda é a falta de recursos para investimentos no que é essencial. E eu vou citar aqui 2 exemplos estruturantes e um exemplo que é muito simbólico. Vejam, a educação tem uma previsão orçamentária para 2023 na ordem de 147,4 bi, um valor menor
do que o gasto em educação em 2013, que foi 154 bi. A função saúde, que não é só o gasto no Ministério da Saúde, mas todos os gastos com saúde espalhados nos demais ministérios, ela tem uma previsão orçamentária de 146 bilhões de reais, sendo que em 2014 foram gastos 154 bilhões de reais. Nós teremos em saúde, no ano de 2023, uma previsão orçamentária de gastos menor do que em 2014. E em educação, uma previsão orçamentária de gastos menor do que em 2013. Isso acontece justamente pelas estripulias e pela algazarra fiscal que o governo Bolsonaro fez nesse último ano por seus objetivos eleitorais. Mas qual é o problema por trás disso? E por que nós temos que tomar muito cuidado com o que nós faremos nesse debate orçamentário? O problema por trás disso é que, ao ter um déficit primário de 127,6 bi, repito, 65,9 já previsto na peça orçamentária, 52 bi necessários para aumentar para R$600 o auxílio e 9,7 bi necessário para aumentar em 2% de ganho real o salário mínimo. Esse dinheiro não existe. Como eu disse, é uma previsão de gasto fora do que foi arrecadado. Qual o caminho para pagar essa conta? O caminho para pagar essa conta é pegar dinheiro no mercado emitindo título da dívida pública. O problema é que hoje no Brasil, pegar dinheiro no mercado emitindo título da dívida pública é muito caro. E é muito caro porque a Selic está em 13,5%. Além do mais, nós estamos aumentando cada vez mais a nossa relação dívida-PIB, que já está próximo de 80% novamente. Alguém pode dizer, mas no Japão é 150%, nos Estados Unidos é mais de 100%. Acontece que a dívida do Japão e a dívida dos Estados Unidos são bem mais baratas do que as nossas, porque a taxa do juro básico lá não é 13,5%. Então nós entramos, se nós não tivermos muito cuidado, nós vamos entrar num círculo vicioso, em que você aumenta o déficit primário, vai buscar dinheiro emprestado no mercado, esse dinheiro sai caro porque o juro está alto, mas como o Estado está se endividando e gastando mais do que arrecada, não tem como baixar os juros. E isso é algo que se retroalimenta e vai tirando cada vez mais a capacidade de investimento do Estado brasileiro. Há uma questão também formal, e é preciso alertar o quanto é temerário uma das sugestões que apareceram nesse debate. Nós podemos aprovar uma PEC alterando os dispositivos do ato das disposições constitucionais transitórias que tratam do teto de gastos e tirando algumas despesas de dentro do teto de gastos. Tirar de dentro do teto de gastos não quer dizer que não vai pagá-las, quer dizer que vai ter que ir no mercado pegar dinheiro emprestado para pagá-las. Ou nós podemos, como sugeriram alguns, publicar uma medida provisória com crédito extraordinário. Eu não fui chamado a opinar sobre isso, mas vou opinar. Eu não tenho dúvida de que o caminho deve ser o caminho mais difícil, mas menos arriscado, que é o caminho da aprovação da PEC. A Câmara dos Deputados e o Senado da República, que aprovaram todas as estripulias fiscais do presidente Bolsonaro com claro objetivo eleitoral, não podem negar ao presidente Lula o cumprimento de um compromisso de campanha de forma permanente e para atender os mais pobres, os beneficiários do Auxílio Brasil, Bolsa Família e aqueles que recebem um salário mínimo. O mecanismo da medida provisória seria altamente temerário, porque seria a possibilidade de abertura de um crédito extraordinário. Acontece que crédito extraordinário é crédito imprevisível, completamente imprevisível. E o crédito do pagamento do auxílio e do pagamento do salário mínimo é um crédito previsível. Para um país que já viveu a experiência da cassação e do impeachment de uma presidente por contabilidade criativa, seria arriscar muito e brincar muito com a sorte o presidente Lula iniciar o seu mandato correndo o risco
de emitir um crédito extraordinário para o que não é extraordinário. Diante disso, eu quero primeiro pedir ao parlamento brasileiro e à sociedade brasileira mais atenção nesse debate orçamentário, que é fundamental para o país e é fundamental para o início do governo. E pedir a nós parlamentares e ao governo muita responsabilidade e muito cuidado para não aproveitar essa necessidade de garantir recursos para o cumprimento das promessas em relação ao Auxílio Brasil e ao salário mínimo para embarcar numa aventura fiscal absoluta, inventando outras despesas ou cedendo à pressão de parlamentares para que outras despesas sejam assumidas fora do teto de gastos. Quero lembrar, por fim, essas despesas assumidas fora do teto de gastos, elas não são despesas não pagas. Elas são despesas sem a receita garantida quando da previsão orçamentária. Elas são despesas que o Estado brasileiro tem que ir ao mercado financeiro captar recursos, repito, aos juros de 13,5% para pagar os serviços dessa dívida. É preciso muita responsabilidade e muito cuidado com esse debate. A decisão em relação a isso talvez seja definitiva para os rumos e para o sucesso do governo do presidente Lula. Um grande abraço. Se gostou do vídeo que ficou um pouquinho longo hoje, eu peço que clique aí para acompanhar a página, para curtir, para dar um like e compartilha muito. Valeu!